Para a gente definir esses processos do alto rendimento, é muito importante a gente começar a trabalhar mesmo antes de ir para a quadra, antes de ir para o local de treinamento, para a pista, para a piscina, enfim, antes de começar efetivamente o treinamento. Afinal, são muitos detalhes que devem ser observados nesse processo inicial. E aqui a gente tem planejamento, adversários, metas, objetivo de médio prazo, evolução técnica, propósito, momento do atleta, evolução tática, objetivos de longo prazo, competições-alvo, periodização, evolução física, objetivos de curto prazo, análise e as questões de logística. Bom, a gente consegue observar que são inúmeros os pontos que devem ser observados antes mesmo de começar o treinamento. O que a gente deve fazer com esses pontos, com todas essas informações que a gente citou aqui? Nós temos que organizar essas informações. Nós temos que pensá-las de forma organizada. Aí a gente começa com o propósito. Qual é o propósito do atleta para aquele momento? O que o atleta pretende? Qual o objetivo dele para aquele ciclo, para aquela temporada, para aquele período? Então, ter isso bem claro é fundamental para a gente dar sequência no nosso plano de treinamento. Aí a gente vem com as metas. A gente sabe que para chegar a alguns resultados, principalmente os resultados mais expressivos, são necessárias etapas a serem cumpridas. Essas etapas a gente define por metas. Cumprir cada momento seria degrau a degrau para se chegar no grande objetivo que, para um atleta de alto rendimento, é ser campeão nacional, ser campeão olímpico, enfim, dentro do seu propósito. Entender o momento do atleta. Não adianta ele ter um propósito muito além do que apresenta o seu momento. A gente pode ter efetivamente um atleta que está pronto, que está no momento de ser um medalhista, de ser um campeão. Tem atletas que estão iniciando o seu processo de carreira, começo dos treinamentos, começo do trabalho. Também tem aqueles atletas que estão voltando de lesão, que é necessário todo um trabalho específico para que ele consiga evoluir. Então, a definição do propósito das metas tem que andar de acordo com o momento do atleta. Aí sim a gente começa a definir os objetivos de curto, de médio e de longo prazo para esse período de trabalho que a gente vai desenvolver. A gente tem que analisar também as competições-alvos, quais são as competições, quantas competições alvo vai ter durante a temporada, a compreensão do calendário prévio, antes mesmo de começar o treinamento é necessário até para se ter todas essas informações e se montar o planejamento. Se fazer análises. Então, muito importante que se façam análises. Aqui a gente tem adversários, analisar esses adversários, entender o comportamento, como é que eles estão competindo, como é que está o seu rendimento, qual é a sua forma. Então, essas análises, elas demandam tempo, são análises de números, são análises de vídeo, enfim, é necessário bastante informações para que se tenha a maior quantidade de dados para se fazer uma análise e poder trabalhar com o nosso atleta em cima disso. As questões de logística, as logísticas de treinamento, logística de viagem, se é necessário fazer algum camp de treinamento, como vai acontecer esse processo do camp, hotel, alimentação, isso também no dia a dia do atleta, como vai proceder isso, então é necessário que se pense nisso previamente. Planejamento, organizar todas essas informações dentro de um planejamento. A periodização, entender os períodos de treinamento, a definição de cargas, momentos de forma física, forma técnica, então ter essa periodização já organizada, ter uma projeção do que se quer com evolução física, evolução técnica e evolução tática do nosso atleta. Essa compreensão do que se objetiva, do que se busca, ela tem que estar bem clara.